JP, outra dúvida constante é sobre a luz. A cada trabalho desenvolvido, como é o processo da escolha da luz? É pensado previamente, antes do trabalho, ou você decide isso na hora para ver o que se adequa a cada situação? Geralmente, aconselhavelmente, a luz tem que ser pensada previamente. É importante para o fotógrafo profissional, ele tem que estar preparado para aquele trabalho que vai fazer, ele tem que conhecer o ambiente onde ele vai fotografar. Não interessa se é uma luz que ele está montando no estúdio, ou se é uma locação externa, ou uma locação externa indoor, tá? Se o fotógrafo já começar a trabalhar na cabeça dele, a luz que ele vai fazer, que vai ter que ser de acordo com o trabalho que ele vai apresentar, o resultado sempre vai ser melhor. Ele vai ter muito mais resultado de qualidade, muito mais resolução, e isso vai facilitar muito depois o pós-produção. Tá. E qual é a diferença da luz escolhida para estúdio e foto externa? Então, existem alguns trabalhos que a gente realiza dentro do estúdio. No estúdio você tem 100% de controle sobre a luz. É importante, primeiro, entender o seguinte: muita gente até me procura para aprender luz, né? Luz não se aprende, luz se sente. Você tem que sentir a luz, você tem que entender a luz. A partir do momento que o fotógrafo começa a entender a luz, ele aprende com uma maior facilidade. Agora, se ele não tem esse entendimento da luz, da sombra, da meia sombra, fica muito difícil de explicar ou ensinar ao fotógrafo como dirigir a luz de um trabalho. Aí você perguntou se existe diferença. Como eu disse, dentro do estúdio a gente tem 100% de controle da luz. Tá? É um ambiente que está totalmente isolado de luz, ou seja, se você apagar todas as luzes aqui, vai ficar zero luz. Tá? E aí você vai construindo as luzes e as sombras de acordo com a tua necessidade. Aí para isso você tem tipos de panela diferentes, tipos de flashes diferentes, rebatedores, difusores, tá? Então, para você criar essa luz, porque na verdade é o seguinte, a fotografia em si, ela é simples, é você pegar uma câmera, pôr no automático, clicar e saiu a foto. Fotografia profissional, a palavra automático não existe, tá? E principalmente quando a gente fala em luz de flash, luzes de estúdio, o que vai diferenciar uma foto de outra, ou uma boa foto de outra, mas sim uma foto de outra, vai ser a criação dessa luz, a montagem dessa luz. O fotógrafo tem que dominar 100% do processo para chegar no resultado e ele consegue, por exemplo, esse fundo que está aqui atrás, que é um fundo branco, você consegue deixar esse fundo branco, consegue deixar esse fundo preto, esse fundo cinza, esse fundo com uma gama de cores incríveis, usando gelatinas coloridas, tá? Então é importante que, o primeiro passo, o fotógrafo tem que dominar e entender a luz. Aí ele executa o trabalho de estúdio. Já no trabalho externo, também não é uma surpresa. O fotógrafo não pode ir para um lugar e, a luz está assim, eu vou improvisar. Não. O trabalho também é sempre planejado. Não interessa se ele está fazendo uma foto externa, tá, ou num ambiente aberto, ou se ele está fazendo uma foto dentro, indoor, dentro de uma balada, por exemplo, ou de um bar, ou de um restaurante. O fotógrafo ele tem que saber o que ele vai fazer, como ele vai iluminar e como trabalhar essas luzes para ter o melhor resultado. Para isso também você tem uma série de outros equipamentos de suporte, que são rebatedores, difusores, até o uso do próprio flash de estúdio para calçar ou simular algum tipo de luz. E as lentes influenciam? Sim, lente influencia. A lente está muito ligada à qualidade, né? Então, o que acontece? Lentes mais claras vão te propiciar um melhor resultado em fotos externas, onde você depende de pouca luz às vezes. Tendo em vista que, por exemplo, num trabalho com modelo, a gente não coloca modelo no sol.
Tá? O ideal é sempre você colocar o modelo à sombra, ou criar essa sombra, essa situação de sombra. Como se criar a situação? Às vezes num modelo na praia, você vê um pôr do sol, um dia de verão lindo, essa modelo está embaixo de um guarda-sol branco, ou de uma tenda branca, ou de um grande difusor branco, ou até de uma tapadeira onde não está deixando a luz do sol chegar nela diretamente. Por quê? Se a luz do sol chegar diretamente na modelo, você vai ter brilhos pontuais, sem querer falar que ela vai cerrar os olhos por causa do excesso de luz, vão dar alguns brilhos no nariz, testa, queixo, bochechas. Então, se você suaviza essa luz, coloca numa situação de sombra, você vai ter um resultado melhor de qualidade. Então, nesse caso, onde você está usando somente luzes naturais, uma lente mais clara influencia bastante no trabalho. E lentes mais claras são lentes mais caras. Já em publicidade, o fotógrafo ele já não precisa ter lentes tão claras e tão caras. Por quê? Geralmente a gente dá suporte na luz externa, na luz natural, com utilização de luz direta, com utilização de flashes eletrônicos, simulando aquela luz natural. Ou seja, eu posso colocar uma modelo na sombra total e simular um raio de sol com a utilização de um Fresnel, de um flash, de uma colmeia. Então, as lentes não precisam ser tão caras. O importante a tua câmera ela tem que estar sempre num tripé, para você poder coordenar a luz ambiente com a luz artificial. Se você estiver usando uma abertura muito fechada na lente, esse ambiente pode se tornar totalmente escuro, não interessa se, vamos supor que você está fotografando às 5, 6, 7 horas da tarde, tá? Você vai precisar de uma abertura grande, 1.4, 2.4, 5, 6. Se você estiver fotografando 3 horas da tarde, mesmo que a modelo esteja na sombra, você vai precisar de uma abertura maior, você pode mais clara, tá? Então, como eu disse, na publicidade, na fotografia profissional, na fotografia de moda, os fotógrafos que utilizam desse recurso de flash ou luz contínua e dão suporte nessa luz natural, eles não precisam trabalhar com uma lente tão aberta. Não trabalhando com a lente tão aberta, ele vai ter mais foco, ele vai ter mais definição, porque quanto maior a abertura, menor a distância focal, tá? Então, mas tudo vai depender do objetivo de cada trabalho, né? Às vezes o fotógrafo ele quer uma foto onde da orelha para trás do modelo tudo está desfocado, então ele tem que abrir tudo a lente. E às vezes ele quer uma foto onde ele está retratando uma roupa onde ele precisa de detalhes, ele precisa de muita definição, então ele é obrigado a fechar mais a lente. Daí a utilização de recursos não naturais, que são os flashes, as luzes contínuas. Tá, e a qualidade dessas luzes, as naturais e as artificiais, são iguais? Então, eu não diria iguais, tá? Em termos de qualidade, sim. O que vai determinar, como eu disse antes, quando o fotógrafo está utilizando um bom tripé, está fazendo uma fotometragem correta, está rebatendo aquela luz ou difundindo aquela luz de forma correta e usando uma abertura ideal para aquela luz, a qualidade final do trabalho ela vai ser similar a uma qualidade do trabalho de estúdio. E quando o cara erra no estúdio, ele ferra a qualidade. Quando ele erra na externa, ele ferra a qualidade. A gente tem diferenças de temperatura de luz, tá? Então, na parte da manhã você tem uma luz mais fria, na parte da tarde você tem uma luz mais quente. Por isso que eu citei antes que é importante o fotógrafo ele conhecer a locação, ver quais são os melhores horários de iluminação. Muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho onde você planejou o seguinte: eu tenho que fazer 30 fotos para um editorial e eu quero essas 30 fotos com luzes quentes, né? Então, às vezes, esse trabalho não dá para ser resolvido em um único dia, com a utilização de luz natural, porque o dia vai passando, vai mudando muito a situação de luz. Então, às vezes, você tem que partir para essa locação. Vamos supor que você vai para Maresias, você vai ter que pegar uma pousada com a modelo, com a equipe,
e às vezes passar 2 ou 3 dias, por exemplo, se você decide fotografar das 5 às 7 da noite, 5, 6, 7, você vai ter 2, 3 horas de luz para ter aquele resultado. Então você vai precisar de 3 dias ou 4 dias para aproveitar melhor essas janelas, entendeu? Daí também isso já começa a influenciar na verba, já começa a influenciar no cachê da modelo, já começa a influenciar no cachê do maquiador, do fotógrafo, porque quando você parte para fazer um trabalho de 2 horas, 3 horas ou uma diária, isso tem um custo, né? Além do custo maior desses cachês desses profissionais, você vai ter um custo de alimentação, estadia, transporte, mas o resultado geralmente compensa. E quando você está fazendo um trabalho externo, por exemplo, dentro de uma balada, como seria a utilização das luzes? Você diz um ambiente fechado. É, fechado. Né? Pode ser um hotel, pode ser um restaurante. Sim. Eu falei balada porque é um ambiente mais escuro. Tudo vai depender do objetivo que você quer com aquele trabalho. Por exemplo, eu posso passar uma experiência que eu tive e tenho de um cliente meu que fotografa há 3, 4 anos para ele, e a gente iniciou um trabalho, nós fizemos 6 ou 7 ensaios direcionado para o público de balada. A roupa do cliente era roupa para balada, então o pedido do cliente foi: eu quero colocar minhas modelos como se elas estivessem na balada. Aí o que é uma balada? Uma balada ela tem luz, ela tem cor, ela tem ambientes escuros, ela tem sombra, né? E ela tem um movimento dessas luzes, ou seja, aquela variação de luz de fundo de uma pista de dança. Aí, aonde se deve tomar cuidado? Se você pega uma modelo e coloca nesse contexto dessas luzes da própria balada, essas luzes são muito fracas. Então vai exigir de você que reduza muito a tua velocidade, aumente muito a asa e abra total sua lente para tentar captar essa imagem. Mas quando você faz tudo isso, todas essas variantes dentro de uma câmera, fatalmente você vai ter uma alteração de cor, você vai ter uma alteração de temperatura e você vai ter influência dessas luzes coloridas sobre o tecido, sobre a roupa, sobre a pele da modelo, coisas que geralmente a gente não percebe quando a gente está na balada, né? Você está ali para se divertir, para beber, você não vai reparar se um vestido branco está azulado, mas se esse material tem que ser publicado num catálogo, num editorial, é importante para quem está comprando essa marca ver a cor do tecido, a fidelidade. Então é aí que entra a famosa luz coordenada, tá? Onde você utiliza 2 luzes diferentes dentro do mesmo ambiente. Como utilizar? Você pode utilizar o flash de estúdio, como se você estivesse no estúdio, e você utiliza as luzes do ambiente. Pô, mas peraí, não são potências diferentes, graduações diferentes? Como coordenar isso? Por isso que chama luz coordenada. Um objeto importante que todo fotógrafo deve ter é um fotômetro, né? Mesmo em era digital, agora, onde tudo é bater, olhou, ficou bom, bater, olhou, ficou bom, até ficar bom, né? É muito difícil um fotógrafo conseguir fazer uma luz coordenada, assim, o uso de um fotômetro. Se você tem uma certa experiência nesse tipo de situação, você consegue, mas um fotógrafo iniciante, quando se vê nessa situação, ele fica totalmente perdido. Então eu vou tentar exemplificar para você mais ou menos como que se monta uma luz desse tipo. Primeira coisa, você já estipula o ponto onde o modelo vai estar pousando, tá? Ali você ilumina a sua modelo com um flash eletrônico, com um haze light como esse, mais o uso de um rebatedor, uma luz bem fechada e pontual em cima dessa modelo, tá? Ignorando a luz da balada. Tá? Você vai chegar numa abertura 11. Então, se você clicar, você vai perceber que a modelo vai estar perfeita, o tom da pele, o tom da roupa, só que o ambiente atrás dessa modelo vai estar um breu, vai estar totalmente escuro, inexistente a luz. Então a câmera tem que estar no tripé para você fazer isso. Aí você vai para o segundo passo. Você consegue coordenar esses 2 tipos de iluminação. Aí você fez a foto da modelo usando o flash, o haze light, uma luz pontual, fechada. É importante que
Atrás da modelo, vamos supor, atrás da modelo, tá? Você reserva essa luz para que ela não invada o ambiente, um rebatedor dos pretos normalmente, como se você estivesse fazendo uma foto só dessa modelo, com fundo totalmente preto. Feito isso, enquadrado, a máquina no tripé, modelo iluminado, decidida a abertura, aí você vai começar a mexer na velocidade da câmera, tá? Aí você vai reduzindo a velocidade até chegar numa velocidade onde você consiga gravar as luzes do ambiente. Geralmente 30, 20, 25 de velocidade, às vezes até 10 de velocidade. Aí você faz um clique sem disparar os flashes. Aí você vai perceber que você vai ter uma modelo escura, totalmente no breu, e a parte de